E aí, pessoal, nossa aula de hoje, a gente vai ver um assunto novo aí, tá? A gente já tinha comentado antes que a gente ia ver esse assunto aí. Nosso assunto de hoje aí vai ser movimento circular. Bom, como o próprio nome ele já está sugerindo aí, é um movimento que tem uma trajetória circular, uma trajetória em forma de circunferência. Beleza aí? Bom, então, anteriormente a gente viu vários tipos de movimento aí, e a maioria deles era um movimento retilíneo, tá? Um movimento realizado aí em linha reta. E agora a gente vai ver os movimentos aí que são realizados com uma trajetória circular, com uma trajetória sempre fazendo aí uma trajetória em forma de circunferência, tá? Primeiro a gente precisa entender algumas grandezas, tá? Primeiro, a gente vai entender aí o que a gente chama de espaço angular. Bom, espaço angular é basicamente a quantidade de ângulo, a quantidade de espaço que o corpo ele vai percorrer quando ele fizer uma trajetória retilínea. Tá? Então a gente sempre representa aí espaço angular, espaço linear, são duas coisas diferentes, a gente vai ver a diferença entre isso aí ao decorrer da aula. Tá? Então, o que a gente fala de espaço angular é o que? O quanto de espaço que ele vai representar quando o corpo ele se mover uma determinada quantidade de ângulos. Então, vai ficar mais claro quando a gente vê o seguinte. Então, a gente vai desenhar aqui uma circunferência, tá? Não saiu perfeita não, mas está servindo. Bom, então imagine que você tem um corpo aqui que está se movimentando desse ponto aqui, que a gente vai marcar, tá? Esse ponto aqui é o ponto A. Ele está se movimentando aqui até um ponto B. E a gente vê o seguinte: se ele está indo do ponto A até o ponto B, ele tá percorrendo essa distância. Tá? Se a trajetória dele é circular, ele está percorrendo essa distância aqui, que está em vermelho. Tá? Bom, essa distância aí a gente chama de espaço linear. Tá? Por quê? Porque é o espaço que ele está percorrendo em cima de uma linha. Tá? Então por isso que vem a parte aí, o nome ele vem a partir disso aí, tá? Espaço linear. Então o que está de vermelho aqui, a gente vai chamar isso aí de espaço linear. Beleza, mas eu sei o que, ó. Eu sei que toda a circunferência ela vai ter um centro, tá? E a partir do centro aí, a distância do centro até a borda a gente vai chamar de raio. E se eu estou viajando entre dois pontos, os dois raios aqui eles vão formar o que a gente chama de arco. Então esse ângulo formado aqui entre os dois arcos é o que a gente vai chamar aí de espaço angular, representado por esse símbolozinho aqui, é uma letra grega, tá? Então nesse caso, a gente vai ter o quê? A quantidade de espaço realmente, de fato, em cima da linha que ele está percorrendo, a gente chama de espaço linear. E a quantidade de ângulo que ele está percorrendo, a gente chama de espaço angular. Então o próprio nome já está dizendo. Espaço linear é o que ele percorre em cima da linha. Espaço angular é o que ele percorre em cima do ângulo. Tá? Então, na verdade, eu tenho o quê? O que ele percorre em cima da linha, eu chamo de espaço linear. O que ele percorre em cima do ângulo, eu chamo aí de espaço angular. Então eu sempre vou ter uma proporção, tá? Quanto mais espaço linear ele percorre, mais espaço angular também ele vai percorrer. Então o espaço angular ele vai ser o quê? Vai ser a quantidade de espaço percorrido no ângulo da circunferência. Tranquilo aí? Então a gente já viu qual é a diferença, tá? Espaço linear é o que ele vai, a distância que ele vai percorrer de fato, tá?
Espaço angular vai ser a distância que ele vai percorrer a partir do ângulo. Tá? Então a gente tem essa diferença aí entre esses dois tipos de espaço. Beleza? Bom, então a gente vai continuar aqui e aí a gente vai falar sobre outras grandezas, tá? Da mesma maneira que a gente tem espaço, a gente vai ter velocidade também, tá? E aí a gente vai ver como é que a gente vai trabalhar com a velocidade agora, tá? Então agora a gente vai ter aí a velocidade. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar com a velocidade angular. Da mesma maneira que a gente viu em cima, tá, gente? Vamos desenhar de novo aqui uma circunferência. Beleza. Então, mais uma vez, você tem um corpo aqui que está partindo desse ponto, que a gente vai chamar de ponto A, e está vindo até aqui um ponto B. Tá? Mas agora a gente não está medindo espaço, a gente está medindo aí velocidade. Tá? Então a gente tem o quê? Ó? Que ele está vindo aqui do ponto A até o ponto B. A velocidade que ele vem daqui até aqui, a gente vai chamar essa velocidade aí de velocidade. Se está em cima da linha é o quê? Linear, não é isso? Beleza. A gente vê o quê? Que da mesma maneira que acontecia lá no espaço, também acontece aqui, tá? A circunferência ela tem um centro, do centro ele vai ter dois raios, e esses dois raios aí ele vai formar um ângulo, e esse ângulo aqui ele vai também ser percorrido pelo movimento, tá? Então esse ângulo aqui, que é percorrido pelo movimento, tá? Vai ser o que a gente vai chamar aí de velocidade angular. Beleza? Então, o que é a velocidade angular? Velocidade angular é a razão entre as variações de ângulo e de tempo. Ou seja, o que é que a gente consegue perceber aqui? Que se o corpo está indo do ponto A até o ponto B, obviamente ele vai gastar um tempo para isso. Tá? Isso aí é óbvio. Se a velocidade ela for mais alta, ele vai gastar um tempo menor. Se a velocidade for mais baixa, ele vai gastar um tempo maior. Então vai ser o quê? Vai ser sempre a razão entre as variações de ângulo e de tempo. Se eu quiser velocidade linear, vai ser o quê? Variação entre a razão entre a variação de distância pelo tempo, como a gente já aprendia lá nos primeiros capítulos. Tranquilo? Então aqui a gente vai diferenciar as letras. Por quê? Porque a gente sempre vai ter duas velocidades, dois espaços, duas acelerações. Tá? Então vamos diferenciar aqui as letras agora. Bom, diferenciando as letras aí, a gente tem a seguinte situação. Se eu estou falando de espaço linear, ou seja, aquele espaço que a gente está medindo em metro mesmo, tá? Ele vai ser medido aí em metro. Se eu estou falando de espaço angular, espaço angular aí, ele é medido em radianos. Lembrando aí lá de matemática, não é isso? Radiano é uma medida de ângulo, uma medida de grau, tá? Você pode converter até os dois aí. Se eu tenho a velocidade linear, é aquela velocidade que a gente já conhece, tá? Medido aí em metro por segundo. E se você tem aí uma velocidade angular, bom, se eu estou falando de ângulo, e ângulo é medido em radianos, então vai ser radianos por segundo. Beleza? Então a gente vai definir aqui quais as letras que a gente vai usar para cada uma. Tranquilo? Bom, então espaço linear a gente vai usar uma letra grega chamada gama, tipo esse Y aqui, tá? Isso aí é para medir espaço linear.
Para medir espaço linear, a gente vai usar o S, que a gente já usava, tá? Então o S aí é para medir espaço mesmo. Espaço angular a gente vai usar uma letra diferente, tá? Que não está tratando de ângulo, a gente vai usar um gama. S parece um Y, não é isso? Velocidade linear, como a gente já falou aqui, você vai usar o V normal que a gente já usava para velocidade, tá? Se eu estou falando de velocidade angular, a gente vai usar o ômega, tá? Ele parece um W, tá? Então isso aí é para a gente diferenciar uma coisa da outra, tranquilo? E a gente vai ver agora o que? A relação que existe entre a velocidade linear e a velocidade angular. São duas coisas diferentes. Como a gente viu, velocidade linear é a velocidade do corpo em cima da linha, tá? Tomando como referência aí a linha. Já a velocidade angular, ele não toma como referência a linha, ele toma como referência o ângulo. Então a gente tem uma relação aí entre as duas. Qual é a relação? Vamos colocar aqui, tá? Relação entre velocidade linear, que é o V, e velocidade angular, que é o ômega. Bom, qual é a relação que existe entre essas duas velocidades aí? Bom, a gente vai escrever uma fórmula aqui agora, tá? Essa fórmula ela tem aí V, que é a velocidade linear, que é igual à velocidade angular multiplicado pelo raio. Como a gente viu aí, se a trajetória ela é uma circunferência, então a gente vai ter sempre um raio, obviamente, tá? O raio vai ser aquele segmento que vai do centro da circunferência até a borda. Então aqui você vai ter a velocidade linear, é aquela velocidade aí que é medida em metro por segundo, tá? Esse ômega aqui, você vai ter a velocidade angular, é aquela velocidade que é medida em radianos por segundo. E esse R aqui, você vai ter aí o raio da trajetória. Gente, o raio é um espaço, tá? Espaço é medida em metro mesmo, tá? Então, a gente tem aí essa fórmula, tá? Velocidade linear é igual a velocidade angular multiplicado pelo raio, tá? Então essa é a relação que existe aí entre a velocidade escalar e a velocidade angular, beleza? Vamos para a próxima parte aí, que a gente trata de aceleração. Como a gente viu aí, a gente viu espaço, a gente viu velocidade, agora a gente vai ver a terceira grandeza, que é o que a gente conhece como aceleração, tá? Então, aceleração a gente tem aí também do mesmo jeito, tá? A gente vai trabalhar aí com a aceleração angular. Gente, aceleração angular, a gente vai ter o mesmo raciocínio que a gente teve nas outras duas grandezas, tá? Então você tem aí uma circunferência. Você tem um corpo aqui saindo do ponto A até o ponto B. E esse movimento é um movimento uniformemente variado, tá? Ou seja, a velocidade dele está variando nesse trajeto, tá? Do ponto A até o ponto B, a velocidade dele varia. Então ele está saindo daqui de A, ele está vindo aqui para B, tá? E nesse trajeto aqui a velocidade dele está variando. Bom, a velocidade dele varia de acordo com o tempo, tá? Então aqui, nesse lado, a gente vai ter uma aceleração linear, certo? Aquela aceleração comum que a gente já conhece.
E como a gente já viu, do centro até a borda você tem um raio. Nesse caso, como são dois pontos, você vai ter dois raios. E entre eles aqui vai formar um ângulo, tá? Esse ângulo aí. Da mesma maneira que a aceleração ela vai mudar tomando como ponto de referência a linha, ela também vai mudar tomando como ponto de referência o ângulo, tá? Então essa aceleração de acordo com o ângulo, a gente vai chamar aí de aceleração angular. Tá? O que é a aceleração angular? É a razão entre a variação de velocidade angular e a variação de tempo. Beleza aí? Então isso aí é o que a gente vai chamar de aceleração angular. Da mesma maneira que você tinha uma relação entre a aceleração escalar e a aceleração angular, você também tem com a velocidade, como a gente viu aí, tá? Então agora você vai ver a relação entre a aceleração linear, nesse caso a gente vai representar pela letra A, e a aceleração angular, certo? Vamos representar aqui pelo gama. Bom, como é que funciona aí? A gente vai mostrar também uma fórmula, tá? Aceleração ômega vezes R. Bom, separando aqui o que é cada coisa, eu coloquei nesse canto da página aqui de maneira proposital, tá? Eu vou explicar já já por quê. O A vai ser a aceleração linear, ou seja, a aceleração comum, que a gente já conhece, já estava trabalhando, tá? Que é medida aí em metro por segundo ao quadrado. Ou seja, aceleração de acordo com a linha, com a distância. Já essa aceleração angular, como está tratando de ângulo, então radianos por segundo ao quadrado. E o R a gente já viu aqui, que é o raio aí é medido em metro. Tranquilo? Bom, então aqui a gente tem, certo? A aceleração. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre duas grandezas importantíssimas para o movimento circular, tá? E eles caracterizam aí o movimento circular. O movimento circular, a gente pode chamar esse movimento de um movimento oscilatório. Tá? Então a gente vai definir logo aqui que o movimento circular ele é aí o que a gente chama também de movimento oscilatório. O que é o movimento oscilatório? É aquele movimento que ele é repetitivo, tá? Por exemplo, quando você tem um relógio de ponteiro, o ponteiro dos segundos ele repete sempre o mesmo movimento, faz uma trajetória completa e depois volta para o lugar, faz outra trajetória completa e depois volta para o lugar. Então, sempre aquele movimento repetitivo, onde o corpo ele retorna sempre para a posição inicial, é um movimento oscilatório. Então, para esse movimento oscilatório aí, a gente vai ter duas grandezas importantíssimas. Uma delas a gente chama de frequência. A primeira delas aí que a gente vai definir, tá? É a frequência. Gente, o que é frequência? Como o próprio nome ele já está falando, frequência ela vai depender da repetição do movimento. Então a gente vai imaginar o quê? Em 5 minutos,
O ponteiro dos segundos, ele dá 5 voltas, tá? Então a gente tem o quê? Que a frequência desse ponteiro é uma volta por minuto, tá? Então, dependendo de quantas voltas, de quantas oscilações o corpo ele dê durante aquele intervalo de tempo, ele vai ter uma frequência maior ou menor. A gente sabe o quê? Que se o ponteiro dos segundos ele fosse mais lento, em 5 minutos ele não daria 5 voltas, ele daria menos de 5 voltas. Da mesma maneira, se ele fosse mais rápido, ele giraria mais vezes em 5 minutos. Então isso quer dizer o quê? Que a frequência ela vai depender do número de vezes que o corpo ele repete o movimento, tá? Então, o que é frequência? É o número de repetições, número de oscilações em um intervalo de tempo. Beleza? Então a gente tem o que? Se a frequência ela for maior, consequentemente o corpo ele vai oscilar mais, ele vai se repetir mais, tá? Se a frequência ela é menor, a oscilação também ela é menor, tá? Vai se repetir menos. Tudo isso no mesmo intervalo de tempo. E aí a gente vai definir a nossa segunda grandeza, que é o que a gente vai chamar aí de período. Bom, definindo aqui o que é período, período é o tempo que o corpo ele leva para completar uma oscilação, ou seja, para completar um movimento completo, tá? Então aqui é o que? O tempo gasto para completar uma oscilação. Beleza? Vamos dar um exemplo aqui. Bom, a gente vai mostrar para vocês aqui o que a gente chama aí de pêndulo simples. Bom, o que é um pêndulo simples? Imagine que você tem aqui um suporte, tá? Nesse suporte aqui você tem uma corda e nessa corda você tem uma bolinha aqui presa nesse barbante, tá? A gente sabe o que? Que se você soltar, qual é o movimento que ele vai fazer? Ele vai vir até cá, ó. E depois ele vai retornar para a posição inicial, tá? Então ele vai fazer esse movimento de ida. E depois ele vai fazer esse movimento de volta. E a gente sabe o que? Uma oscilação. Uma oscilação é sempre ida e volta. Bom, então ele só completa uma oscilação quando ele vai e volta, ou seja, quando ele retorna à posição inicial. Então, para a gente tentar entender o que é período e frequência. O que é período? É o tempo que ele gasta para ir e voltar. Tá? Então vamos supor que para ir e voltar ele gaste 2 segundos. Então o período nesse caso é 2 segundos. Já se você pegar, vamos supor, você vai marcar ali 10 minutos. E aqueles 10 minutos você vai ver quantas vezes que o pêndulo ele vai e volta. Bom, o que é isso? Frequência. Tá? Então frequência é o quê? É o número de oscilações que o corpo realiza em um intervalo de tempo marcado, em um intervalo de tempo fixo. Tá? Já o período não. O período é o tempo que ele gasta para completar uma oscilação. Tranquilo? Então isso aí é período e frequência. Vamos falar da parte matemática agora, certo? A parte das fórmulas. Para o período, aí, você tem que o período é representado pela letra T.
tá? O período ele vai ser 1 dividido pela frequência. E, curiosamente, se eu quero calcular aí a frequência, frequência vai ser 1 sobre o período. Tá? Um vai ser o inverso do outro. Então, o t vai ser igual a 1 sobre f, ou f vai ser igual a 1 sobre t. Bom, período, vamos ver em quais unidades que a gente vai medir. Tá? O que é período? Período é tempo. Então, tempo a gente vai medir em segundos. Frequência, bom, frequência aí já é um pouquinho diferente, tá? Frequência a gente vai medir numa unidade aí chamada Hertz. Ou seja, Hertz ele vai medir a quantidade de oscilações. E você pode medir também em uma unidade chamada RPM. O que é RPM? Rotações por minuto. Como a gente está falando de um movimento circular, então a gente vai ter as rotações por minuto. Vamos ver como é que a gente transforma de uma unidade para outra, nesse caso aqui de Hertz e RPM. Bom, definindo o que são as unidades aí Hertz e RPM, tá? Hertz é o quê? Nada mais é do que as oscilações por segundo. Ou seja, o tempo gasto aí seriam as oscilações por segundo. E RPM, como o próprio nome aí ele já está dizendo, tá? Oscilações por minuto. Ah, Cláudio, mas como é que eu faço para transformar de uma para outra? Vamos ver agora. Você tem aqui RPM e você quer transformar para Hertz. Ou vice-versa, tanto faz, tá? Gente, se eu quero transformar de RPM para Hertz, o que é que eu vou fazer? Bom, eu estou transformando de minuto para segundo, tá? Então, o que é que eu faço? Vou dividir aí por 60. Se eu quero de Hertz para RPM, eu vou multiplicar por 60. Tranquilo aí? Bom, então eu sempre vou fazer esse processo aí, tá? Se eu quiser transformar de RPM para Hertz, eu divido por 60. E se eu quero de Hertz para RPM, eu vou multiplicar por 60. Tranquilo aí? Então assim que a gente transforma aí essas unidades de frequência. Continuando aí, a gente vai falar sobre quando você calcula usando duas fórmulas, tá? Relacionando aí frequência e período com as outras grandezas. Bom, então primeiramente a gente tem a seguinte situação. A gente viu que frequência e período eles são duas grandezas que estão intimamente relacionadas, tá? Então se eu quero calcular aí a velocidade angular, como a gente já falou aí, velocidade angular é a velocidade devida ao ângulo. O que é que a gente vai fazer aí? Bom, eu tenho duas maneiras de poder calcular isso aqui, tá? Bom, a velocidade angular, quando a gente relaciona a frequência, a gente vai ter aí 2π f. Ou eu posso calcular também, usando o período, 2π sobre t. Por que 2π? Porque eu sei que o comprimento de uma circunferência ela é 2π. Tá? Então, nesse caso, vamos utilizar frequência e período. Bom, mas qual que eu vou usar? Bom, depende das unidades dos dados aí que você tem, tá? Se você tem frequência, obviamente você vai usar a fórmula da esquerda, tá? Se você tem período, você vai usar a fórmula da direita. Então depende das grandezas aí que você tem. E aí a gente vai calcular agora também uma grandeza que é muito importante, tá?
que a gente vai chamar ela aí de aceleração centrípeta. Gente, a aceleração centrípeta é uma aceleração que existe devido ao giro. Então, todo corpo que gira em um movimento que não é uniforme, é um movimento uniformemente variado, ele vai ter o que a gente vai chamar de aceleração centrípeta. É uma aceleração que vai existir devido ao giro, devido a uma trajetória circular. Então, para uma aceleração centrípeta, a gente vai ter aí, a gente vai chamar ela de ACP, tá? Nesse caso, ômega ao quadrado R, ou você pode calcular também V ao quadrado sobre R. Bom, a gente vê a diferença entre as duas fórmulas. Uma está usando a velocidade angular e a outra está usando a velocidade linear. Então, quando você for usar, não confunde, tá? O W, esse ômegazinho aqui que a gente está vendo, ele vai ser o que a gente vai chamar de velocidade angular, a velocidade devida ao ângulo. É aquela velocidade aí que é medida em radianos por segundo. Já quando você tem o V é velocidade linear, velocidade medida em metro por segundo. Então você tem as duas fórmulas, dependendo dos dados que você tem, você usa, nesse caso, qualquer uma das duas. Tranquilo aí? E aí, para a gente encerrar, a gente vai ver o que a gente chama aí de transmissão de movimento. Bom, como a gente já falou aí, como o próprio título ele já está sugerindo para a gente, né? A transmissão de movimento é quando um corpo que está em movimento ele vai transmitir movimento para o outro também, tá? Isso acontece geralmente quando a gente tem duas engrenagens, né, juntas uma da outra aí, tá? Então aqui você tem, por exemplo, uma engrenagem maior, tá? Uma roda, por exemplo, tá? Você tem uma roda aqui, ela está girando, e aqui colado nela você tem uma rodinha menor, tá? É comum a gente ver isso aí em máquinas, tá? Então aí você tem um contato entre as duas rodas, tá? Essa roda ela vai girar com uma velocidade, tá? E essa daqui também ela vai girar com outra velocidade, tá? Então aqui a gente vai chamar de VA e aqui a gente vai chamar de VB. Como as rodas elas têm tamanhos diferentes, então aqui eu vou ter uma velocidade angular A e aqui eu vou ter uma velocidade angular B. Também por ter tamanhos diferentes, essa daqui ela vai completar uma volta em um determinado tempo, então frequência. E essa daqui também vai completar uma volta com um tempo diferente da outra, tá? Nesse caso a gente vai relacionar essas três grandezas aqui em três fórmulas diferentes, tá? Primeira delas, se eu estou tratando de velocidade linear, então para velocidade linear é aquela que é medida em metro por segundo, tá? A gente vai ter o quê? As velocidades aí, elas vão ser iguais. Ou seja, quando você pedala uma bicicleta, a mesma velocidade com que você move a catraca da frente, você também vai mover a catraca de trás, tá? Então, nesse caso, as velocidades lineares, elas vão ser iguais, certo? As velocidades em metro por segundo. Beleza. Aí falta o quê? Falta a velocidade angular e falta a frequência. Então, para a velocidade angular, a gente vai ter o quê? Ó? A gente viu que a velocidade angular ela depende do raio, tá? Ou seja, quanto maior, você vai ter mais espaço para poder percorrer. Consequentemente, a velocidade ela vai mudar de acordo com isso, tá? Então a gente vai ter a seguinte situação. Como a velocidade ela depende do raio, e eu sei que a velocidade linear é igual a ômega r, então aí você teria ômega a
RA, que é igual a ômega B, RB. E por último aí, a gente tem frequência. Bom, para a frequência, mesma situação, tá? Você tem lá 2πf. Então você faz a mesma coisa. Vai sobrar um F de um lado e um F do outro. Então a nossa fórmula ela vai ficar como FA, RA, FB, RB. Bom, então resumindo aí, a gente vai ter isso aqui, ó. Velocidade linear, elas serão iguais. Velocidade angular vão ser proporcionais, como a gente está vendo nesse caso aqui. Velocidade linear vai ser igual. Velocidade angular não vai ser igual, tá? Vai ser diferente. E por último aqui, a frequência, tá? Parecida com a fórmula de cima aí. Então a gente tem essas três situações aí para a transmissão de movimento. Quando tem o A, quer dizer que eu estou tratando da engrenagem A. Quando eu tenho o B, eu estou tratando da engrenagem B. Gente, isso aí também funciona quando eu tenho corpos aí que estão presos por uma correia, tá? Uma corrente. A gente vai ter o quê? Eu tenho uma catraca aqui de uma bicicleta, sei lá. E aí ela está presa por uma correia, tá? A uma catracazinha menor. Então funciona do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito. Então se você girar essa daqui, você vai acabar girando também essa daqui. Tá? Então continua sendo transmissão de movimento da mesma maneira. Tá? Então, eu sei que uma vai depender da outra. Tá? Então, dependendo de como eu girar uma, a outra também ela vai ter um comportamento diferente aí. Tranquilo? Bom, a parte de movimento circular é essa daí, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho mais com isso aí no decorrer dos dias, mas é basicamente isso aí. A gente tem que entender a diferença entre velocidade linear e velocidade angular, entre espaço linear e espaço angular, entre aceleração linear e aceleração angular, e entender também o que é período e frequência, tá? Que são duas grandezas aí importantíssimas para a gente. Tranquilo? Bom, então essa era a nossa aula. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.